Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um Clube do Artigo. O tema do artigo de hoje é a administração de milrinone após a correção de tetralogia de Fallot aumenta a infusão de volume no pós-operatório sem aumentar o débito cardíaco. Eu sou a Thaís Castro Dalla Libera, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo foi publicado no PubMed em novembro de 2023, e os autores responsáveis por esse artigo são os responsáveis pelo Departamento de Cardiologia do Boston Children's Hospital e de Harvard Medical School, e do Departamento de Anestesiologia de ambos esses hospitais. Então, começando a explicar um pouco sobre o que é o milrinone. Ele é uma medicação inibidora da fosfodiesterase que inibe a degradação intracelular de adenosina, aumentando, então, o cálcio intracelular, resultando em efeitos vasodilatadores, dose dependente em veias sistêmicas e pulmonares, e cerebrais e periféricas, com um efeito inotrópico positivo, melhorando o débito cardíaco. Numerosos estudos têm comprovado que a melhora clínica após a administração de milrinone leva à redução de pressões arteriais pulmonares e da resistência vascular sistêmica, reduzindo então as síndromes de baixo débito cardíaco, principalmente em cardiopatias congênitas congestivas. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita cianótica mais comum, que tem sua abordagem cirúrgica antes do primeiro ano de vida. Então, o objetivo desse trabalho é explorar a associação entre a administração de milrinone e a infusão de volume durante as primeiras 72 horas de pós-operatório e avaliar se o uso dessa medicação está associado a um aumento nas necessidades volumétricas, aumento na frequência cardíaca e diminuição de pressão arterial, sem uma melhora significativa no débito cardíaco. Os materiais e os métodos desse trabalho, ele foi aprovado pelo Institutional Review Board de Boston Children's Hospital. Foram inclusos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de correção de tetralogia de Fallot de janeiro de 2011 a setembro de 2020, e foram excluídos aqueles portadores de tetralogia de Fallot com variações anatômicas, como atresia pulmonar com grandes artérias colaterais aortopulmonares, tetralogia de Fallot com canal atrioventricular, com válvula pulmonar ausente, aqueles que foram submetidos a procedimentos paliativos como Blalock, portadores de síndromes genéticas e aqueles que foram submetidos a ECMO. Os dados demográficos, clínicos e cirúrgicos, além dos sinais vitais e achados laboratoriais, foram retirados de bancos de dados do próprio hospital. E os dados anatômicos, como a anatomia da válvula pulmonar e a classificação no Z-score da artéria pulmonar e da válvula tricúspide, foram avaliados nos exames realizados logo antes do procedimento cirúrgico. E os laudos operatórios, foi avaliado qual foi o tipo de reparo realizado, se foi feito valvotomia pulmonar ou a implantação de um PET transanular ou de um tubo VDTP, e se foi realizada uma fenestração atrial. E aí, então, esses pacientes foram divididos em dois grupos, aqueles que receberam a infusão de milrinone e aqueles que não receberam a infusão de milrinone. Então, como o desfecho primário que eles avaliaram é o volume administrado, se foi feito um volume ou não, e dentro desse volume administrado foi incluído o uso de cristalóides, hemoderivados e albumina 5%, e excluíram aqueles volumes administrados na diluição de medicamentos e para desfecho nutricional. O desfecho secundário avaliado foi a avaliação dos sinais vitais. Então, a frequência cardíaca, a pressão arterial, o débito cardíaco e os marcadores de oxigenação e perfusão. Como análise suplementar, foi investigada a associação entre a dose total de milrinone administrada nesse intervalo de 72 horas do pós-operatório e o volume total administrado. Para avaliação estatística, ele foi utilizado para as variáveis contínuas média e desvio, mais ou menos o desvio padrão,
e para mediana com intervalo interquartil de Q1 a Q3. E nas variáveis categóricas foi utilizado a avaliação de frequência e porcentagem. A avaliação entre todas essas variáveis foi realizada uma análise estatística por meio do t-teste não pareada, Wilkescon e Q-quadrado teste. As características demográficas clínicas que poderiam afetar o tipo de manejo cirúrgico, a evolução no pós-operatório, foram incluídas como variáveis independentes. Então, aqui nessa imagem, mostra que os pacientes que foram submetidos à cirurgia de tetralogia de Fallot apresentavam um N de 1061. Quando foram excluídos os que tiveram alteração anatômica, sobraram 671 de um N, excluindo aqueles submetidos a procedimentos paliativos e aqueles portadores de síndrome genética, tiveram um N final de 351. Desses 351, 134 receberam milrinone e 217 não receberam milrinone. Para ajuste de fatores de confusão, foi aplicado um score de propensão de 1 para 1, totalizando, então, 212 pacientes pareados, 106 que receberam milrinone e 106 que não receberam milrinone. Então, nessa primeira tabela, gostaria de deixar frisado que ele utilizou dois tipos de estatísticas significantes, ou seja, nos valores sem a parte da propensão, ele utilizou um P menor que 0,05. Porém, para aqueles pacientes aplicados da propensão, eles utilizaram um P menor que 0,006 para deixar o estudo mais confiável. Então, nos pacientes que receberam o milrinone sem a escala de propensão, foi observado que eles eram aqueles pacientes mais jovens, que possuíam um menor peso e que possuíam um score Z da válvula pulmonar menor, conforme destacado em vermelho na tabela. Porém, quando foi colocado o score de propensão, nenhum desses valores recebeu um P estatisticamente significante. Já nessa segunda tabela, ele mostra os pacientes que foram tratados com milrinone e que receberam um volume no pós-operatório. Então, foi observado que os pacientes que receberam milrinone receberam 66% receberam 66% volume, contra 51,9% que não receberam volume, também destacado na tabela. A administração do volume total foi diminuindo nas primeiras 72 horas, sem diferenças entre os dois grupos, como demonstrado em A, em que milrinone é o gráfico em vermelho e que não recebeu milrinone é o gráfico em preto. E então, ao longo das horas, eles foram tendo uma diminuição na administração de volume. Na figura em B, eles mostram os pacientes que receberam milrinone e o volume total de volume administrado. E nessa tabela, ele interpreta que quanto maior a dose de milrinone recebido, maior o volume total administrado. Ele até colocou como uma escala que a cada 1.000 microgramas de milrinone, uma dose adicional do volume de 11, mais ou menos 5,2 ml por quilo foi adicionado. Mas aí mais para frente o doutor vai comentar sobre essa parte da tabela. Já nesses dois gráficos, ele faz uma relação entre o uso de milrinone e a frequência cardíaca e a pressão arterial. Os pacientes que fizeram uso de milrinone, em A, em vermelho, mostram que tiveram uma frequência cardíaca mais elevada do que aqueles que não receberam milrinone, em azul. E eles também mostram que as primeiras 12 horas do pós-operatório, ele tem como uma chamada recuperação mais lenta associada a um edema miocárdico. Então, as 12 horas tem essa diferença de pressão arterial
de frequência cardíaca, que naqueles que receberam milrinone tem uma frequência cardíaca ainda mais elevada. Os pacientes com uso de milrinone também foram associados a uma pressão arterial mais baixa, que essa pressão, ela foi uma pressão mais baixa e ao longo do tempo teve uma recuperação mais lenta até atingir um valor pressórico adequado comparado com aqueles que não receberam o milrinone. E não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos valores de marcadores de oxigenação ou perfusão. Então, com resultados clínicos, além dos que eu relatei, os resultados clínicos é que não foram observadas diferenças no tempo de internação e que não aconteceu nenhum óbito antes da alta hospitalar. Os pacientes, então, que receberam milrinone, através desse estudo, foi observado que eles receberam um volume em bolos em maior frequência, além de um volume total administrado maior nas primeiras 72 horas, além dele ser diretamente relacionado com a dose de milrinone que foi recebido. Também foi evidenciado uma frequência cardíaca significativamente mais alta, com uma taxa de recuperação mais lenta e uma maior diferença entre os grupos nas 12 horas do pós-operatório, correspondente ao chamado pico de edema miocárdico. A pressão arterial mais baixa, clinicamente insignificante, ou seja, era uma pressão mais baixa, mas que isso não trouxe repercussão para o paciente clinicamente, nem hemodinâmica. E nessa tabela, a clínica predominante após o reparo da tetralogia de Fallot é de uma fisiologia ventricular restritiva. Então, em A é a fisiologia normal do paciente, e em B é uma fisiologia restritiva do pós-operatório, em que tem uma diminuição do volume diastólico final. Observando assim, seria um ventrículo mais espesso e menos complacente, secundário ao procedimento cirúrgico mesmo. Então, a síndrome do baixo débito cardíaco é uma manifestação da diminuição do volume diastólico final do ventrículo direito e causando uma diminuição do volume sistólico e no débito cardíaco. Pacientes submetidos à cirurgia, então, têm essa fisiologia, e aí eles colocam como o uso do milrinone seria em C em D, em que você promove uma vasodilatação, que você aumenta o reservatório, mas você não aumenta a pressão para encher o ventrículo direito. Por isso, a necessidade de maior volume. Porque quando você faz essa infusão de maior volume, então você consegue fazer a dilatação do ventrículo direito, melhorando o volume diastólico final. Então, o ideal que ele coloca é que seria, na verdade, você fazer uma venoconstrição para você aumentar a pressão diretamente sem precisar aumentar o volume diastólico, o volume final. Então, as limitações desse estudo é que, mesmo com a aplicação do score de propensão, é possível que os resultados reflitam variáveis de confusão não contabilizadas. As pressões arteriais, elas não foram classificadas a partir do valor de Z-score para idade e estatura, como é comumente utilizado na população pediátrica. Mas ele relata que esse tópico não é muito relativo, porque como todas as pressões de todas as crianças foram medidas da mesma maneira, é um valor que não tem tanta confusão. Além disso, a população estudada não tinha nenhum protocolo para orientar o uso e dosagem de milrinone. Então, essa indicação e valor foi variada entre os pacientes, então atrapalha também a análise dos dados. Além de que também a indicação de transfusões também não tinha um protocolo pré-estabelecido. Então, cada grupo teve uma administração de hemoderivados sem um critério pré-definido. Então, o artigo conclui que o uso do milrinone no pós-operatório de correção de tetralogia de Fallot leva a uma maior administração de volume, tem uma relação direta com a dose total e a quantidade de volume administrado, leva a uma maior frequência cardíaca e uma menor pressão arterial e não foi associado a uma melhora no débito cardíaco. Essas foram as referências e obrigada. Então, bom dia a todos. Meu nome é
Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje, dia 6 de agosto de 2024, estaremos fazendo comentários sobre a metodologia utilizada no trabalho agora apresentado pela Thais, que foi a administração de milrinona, em seguida do reparo cirúrgico da tetralogia de Fallot, aumenta a infusão de volume no pós-operatório sem melhorar o débito cardíaco. Achei interessante o título desse artigo, porque ele já dá a conclusão do estudo, né? Não é tão comum você ver já pelo título qual vai ser a conclusão final do estudo. Bom, então vamos lá. Eu considerei que esse estudo é quantitativo, né? Tem vários cálculos, vários dados de valores de P, etc. Então, é um estudo quantitativo. Ele é de campo, eu considerei que ele é de campo porque os autores foram rever os prontuários de um período pretérito dessas cirurgias que foram realizadas. Então, esses pacientes não foram operados neste momento do estudo, sim foi uma busca de prontuários. Embora seja uma busca de prontuários, ele não é um estudo retrospectivo. Por quê? Porque eles dividiram os pacientes em dois grupos e fizeram o acompanhamento pelos prontuários a partir da causa em busca de um efeito, ou seja, dividiram os grupos que receberam a milrinona, que não receberam a milrinona, e foram ver a, a evolução em termos de volume reposto nas próximas 72 horas. Então, é um estudo chamado de prospectivo histórico. Ele vai da causa em busca do efeito, mas foi do passado para o presente. E a finalidade é de prognóstico. Então, quantitativo de campo, prospectivo histórico e para avaliação de prognóstico. Bom, chamando a atenção para os aspectos metodológicos e estatísticos, é nítido aqui que o destaque da parte de estatística que deve ser considerado é a utilização do score de propensão, o prospective score. Então, vamos explicar um pouquinho o que é esse score de propensão ou prospective score. Esse score de propensão, ele é utilizado em estudos observacionais, como é o caso aqui, né? Não houve intervenção no momento. Então, os estudos são de intervenção ou observacionais. Aqui foi estudo observacionais. Eles foram buscar os resultados já realizados anteriormente. Então, em estudos observacionais, geralmente não é feita ou não é possível fazer uma alocação aleatória, ou seja, não dá para você randomizar os participantes, seria o ideal, aí, como um ensaio clínico, o uso de milrinona versus não uso de milrinona, o ideal seria randomizar os pacientes. Mas, no caso, quando não é possível randomizar, um dos procedimentos úteis para uniformizar os grupos, né, que é sempre importante você comparar grupos que são uniformes entre si. Então, é feita esse score de propensão. O que é como é realizado esse score de propensão? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você tiver num grupo pacientes do sexo masculino, obesos, hipertensos, fumantes, e no outro grupo uma quantidade similar dessas variáveis, então, uma quantidade similar de homens, quantidade similar de obesos, quantidade similar de fumantes, hipertensos, etc. Isso, aparentemente, os grupos estão emparelhados, mas, às vezes, pode acontecer que no grupo tenha
mais fumantes homens, no outro grupo tenha mais fumantes mulheres, né? Apesar das quantidades de variáveis serem similares, quando você vai associando, elas deixam de ser comparáveis. Então, na verdade, seria um estudo inadequado em termos de emparelhamento. Então, foi criado o score de propensão, que é o seguinte. Então, você determina que no grupo A tem um homem, no grupo B tem que ter um homem também. Se esse homem do grupo A é fumante, no grupo B tem que ter um homem fumante. Se o grupo A, o homem é fumante e hipertenso, no grupo B tem que ter um homem fumante e hipertenso. Então, todas as características das variáveis têm que ser exatamente iguais nos dois grupos. É por isso que diminui a quantidade de pacientes, né? Como nós vamos ver. Porque você vai limitando cada vez mais as possibilidades, porque tem que ter todas as características iguais num grupo e no outro. Então, aqui essa figura ela ilustra, na parte de cima, quando é randomizado, que fica aparentemente, os grupos ficam aparentemente iguais, né, considerado assim, mas no grupo nos estudos com score de propensão, a igualdade é absoluta, porque todos os pacientes têm exatamente as mesmas características nos dois grupos. É por isso que foi diminuindo. Então, lá no final, ele tinha pacientes elegíveis 351, dos quais 134 haviam recebido milrinona e 217 não. Se fosse só um estudo comum, né, é, seriam comparados esses dois grupos, mas eles fizeram corretamente o score de propensão. Então, todos os pacientes que receberam milrinona têm as mesmas características nas variáveis que os pacientes que não receberam milrinona. Então, um score de 1 para 1, né? Tem autores que às vezes querem score 2 para 1, 3 para 1, mas aqui fez mais corretamente 1 para 1. Então, a mesma quantidade de pacientes no grupo milrinona está equivalente no grupo 100 milrinona, 106 em cada grupo. E por que que se usa o score, o propensity score? Porque quando só se randomiza e avalia o valor de P, esses valores de P não são ideais. Embora tenham diferença estatisticamente significante, a, a ausência de significância ideal para os grupos linguagens não implica necessariamente em ausência de desbalanço. Então, o propensity score corrige essa ausência de desbalanço totalmente dos pacientes em cada. E para, em vez do valor de P, então eles utilizaram essa diferença estandardizada, que é quando se faz o propensity score, uma fórmula aparentemente complexa, mas que é utilizada, os computadores fazem isso tranquilamente para uniformizar os grupos, né? Então, assim, nos resultados, quando a gente analisa, não bem nos resultados, mas na apresentação dos grupos, quando a gente analisa a tabela 1, vocês vejam que quando o grupo é agregado, ou seja, com todos os pacientes, havia diferença no valor de P em algumas das variáveis. Ou seja, eles não estavam totalmente uniformizados, porque a idade era diferente entre os dois grupos, o peso era diferente, o Z-score da válvula tricúspide era diferente. Então, vejo que quando fez o propensity score, as diferenças desapareceram. Então, agora sim, os grupos são perfeitamente comparáveis. Eles têm todos as mesmas características simultaneamente. Então, foi útil, foi um ponto positivo do, do trabalho fazer o propensity score, porque agora sim, o grupo que recebeu é exatamente similar em características do grupo que não recebeu. Se ele tivesse só feito o grupo total,
poderia dar um viés de análise, porque os pesos eram diferentes, as idades eram diferentes, e assim por diante. Bom, na conclusão, ele diz que o, o uso de milrinona na tetralogia de Fallot, no reparo da tetralogia de Fallot, foi associado com uma administração mais frequente do volume. Aqui eu destaquei em vermelho, porque considero que não foi correta essa afirmação. Uma associação. Então, vejam bem, então, repetindo aqui, fazendo o propensity score, agora sim, os grupos estão perfeitamente uniformizados, porque das variáveis deu o valor do P significante. Tá? Os valores bem altos estão mostrando que os grupos estão iguais. Quanto antes do propensity score, havia diferença na idade, havia diferença no peso, havia diferença no Z-score da tricúspide. Então, não eram perfeitamente comparáveis. Bom, ele concluiu que o uso da milrinona no pós-operatório de tetralogia do Fallot foi associado com uma administração mais frequente de volume. Aqui está em vermelho porque eu não considero que foi correta essa afirmação. Uma associação positiva entre maior dose de milrinona com, com maior administração de volume e uma frequência cardíaca mais alta, realmente aconteceu, uma menor pressão arterial, e isso não se associou com uma melhora do débito cardíaco. Então, em resumo, né, não houve efeito positivo do uso de milrinona, porque aumentou a quantidade de volume, não melhorou débito, aumentou a frequência cardíaca, a pressão sistólica e diastólica foram menores. Então, do ponto de vista clínico global, me parece que não foi uma utilização positiva no caso. E por que eu destaquei aqui em vermelho esse fato deles falarem da associação positiva entre maior dose de milrinona e maior aplicação de volume no pós-operatório? Porque ele põe essa figura e representa a sequência em relação à dose de milrinona como progressiva, né, um aumento linear de volume necessário, de infusão de volume em relação à dose de milrinona, mas vocês vejam que os pontos estão muito separados, né? Quando existe uma boa correlação, os pontos são muito próximos da linha, da reta. Aqui não, eu tenho casos que tomaram dose de mil microgramas por quilo de milrinona e tiveram um volume total na linha dos 150 para 200. Teve casos de 2 miligramas de milrinona com 300 ml por quilo de volume necessário. E aqui, lá no fim, casos com 4.000 microgramas e uma necessidade de volume bem menor. Ele não coloca o valor do R, que seria o ideal para a gente saber analisar bem essa curva. Mas lá no texto tem. Então, lá no texto ele diz que o valor do R, ou seja, a correlação de Pearson, aí no caso, foi de 0,20, uma correlação extremamente baixa, né? O ideal é que seja de 0,7 para cima. Aqui está 0,20. E quando ele põe um intervalo de confiança, variou de 0,01, que é a mesma coisa que zero, até 0,38. Ou seja, não, não se deve valorizar o P da correlação. O P da correlação só quer dizer que ela não é zero, mas o que tem que se analisar é a intensidade dessa correlação. Então, houve uma correlação positiva, mas extremamente fraca, né? Muito fraca. O ideal seria de 0,7 para cima. Então, eu considero que essa conclusão dele não é real, porque não houve correlação, na verdade, entre a dose de milrinona e a quantidade de volume necessária no pós-operatório.
Então, pontos de fortaleza, eu destaco que foi importante, né? Uma droga que é bastante utilizada em pós-operatório, é importante a gente conhecer as características evolutivas do seu uso. Mas como ponto, uma fragilidade, algumas conclusões aí que não, não estão exatamente corretas, como o índice de correlação. Ele diz que houve correlação positiva e, na verdade, foi muito fraca e sem relevância clínica. Então, são essas as considerações que eu teria para fazer.